E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo vai um pouco mais fundo. A gente vai além do código, sabe? Além das funções e variáveis. Vamos explorar o impacto que as nossas linhas de código, os nossos algoritmos, têm no mundo real, na sociedade. Bom, antes de a gente mergulhar de cabeça, é importante dizer que essa nossa conversa faz parte da disciplina de algoritmos e lógica de programação. E todo esse conteúdo foi pensado e organizado pelo professor Carlyle do Vale, um cientista da computação com uma baita experiência de mercado que vai nos guiar nessa reflexão. E o nosso roteiro de hoje, como é que vai ser? A gente começa falando sobre código, poder e responsabilidade. Depois, a gente olha para o impacto social da tecnologia. Na sequência, mergulha na ética dentro do algoritmo, encara um primeiro dilema ético bem prático e, para fechar, a gente fala sobre como estamos construindo o futuro agora mesmo. Então, vamos lá. Código, poder e responsabilidade. A ideia aqui é bem direta, mas é poderosa. Cada linha de código que se escreve não é só um comando para o computador, ela tem um reflexo, um impacto no mundo real. E olha só, tudo começa de um jeito bem fundamental, bem básico, como a gente vê aqui. Existem dados de entrada, um computador que processa esses dados e, no fim, dados de saída. Essa lógica simples é a semente de tudo, desde o aplicativo de mensagem mais bobo até a inteligência artificial mais complexa que existe. Só que aqui, o jogo começa a ficar sério. A questão de verdade, principalmente para quem está começando, não é só saber o que o programa faz. É entender por que ele faz o que faz e, principalmente, como ele faz. É nesse porquê e nesse como que a nossa responsabilidade como desenvolvedor começa a nascer. Beleza. Agora vamos ampliar o nosso olhar. Sair daquela linha de código individual e pensar no efeito dominó que ela pode causar. Vamos analisar o impacto social que a tecnologia tem na sociedade como um todo. O livro Fundamentos da Ciência da Computação acende um alerta para a gente sobre três grandes pontos. Primeiro, a nossa dependência cada vez maior da tecnologia. Segundo, uma pergunta sobre justiça social. Ter acesso à tecnologia hoje em dia é um luxo ou deveria ser um direito básico? E terceiro, a tal da divisão digital, que é basicamente o abismo que separa quem está conectado de quem não está. E olha só esse contraste, é gritante. De um lado, quem está conectado tem acesso à informação, a serviços, a oportunidades de trabalho remoto, um mundo na palma da mão. Do outro lado, quem está desconectado enfrenta barreiras gigantescas para coisas básicas, como educação, saúde e até para conseguir um emprego melhor. A diferença na qualidade de vida é enorme. E aqui entra uma daquelas lições de quem já viu muita coisa no mercado. O professor Carlyle sempre diz: a mesma tecnologia que a gente cria para conectar pessoas e gerar oportunidades, se não for pensada com cuidado, com inclusão, pode acabar aumentando ainda mais as desigualdades que já existem. A decisão, no fim das contas, está na mão de quem desenvolve. Certo. Agora vamos trazer essa discussão de volta para a nossa área de atuação, para o código. Vamos falar sobre a ética que mora dentro de cada algoritmo e sobre a responsabilidade de quem está ali programando. Porque, além das questões sociais, a gente lida com dilemas éticos todos os dias. Pensa só, a privacidade dos dados que a gente coleta, o respeito aos direitos autorais, o copyright, as novas formas de crimes digitais que a gente, sem querer, pode acabar facilitando e, claro, a eterna batalha da cibersegurança. São decisões que aparecem em cada projeto. E para deixar tudo ainda mais interessante, chega a inteligência artificial. Ela coloca uma camada extra de responsabilidade nas nossas costas. Especialmente quando a gente para pensar em como os nossos algoritmos podem ser usados tanto para combater quanto para espalhar fake news e desinformação. É um poder e tanto. Ok, chega de teoria. Vamos trazer isso para a vida real. Essa parte é sobre o primeiro dilema ético que todo desenvolvedor enfrenta. É aquele momento em que a gente sai do livro e encara as primeiras decisões de verdade. Tenta imaginar a cena. Primeiro projeto, primeiro algoritmo. Ele precisa de dados do usuário para funcionar. A pergunta de ouro que todo mundo deveria se fazer é: quais dados são realmente essenciais para o programa rodar e quais são só convenientes de pegar, pensando num uso futuro? A resposta para essa pergunta já começa a definir o perfil ético de um profissional. E não se engane. Essa primeira decisão, especialmente quando se está alimentando uma inteligência artificial, deixa uma marca para sempre no projeto. O código escrito hoje para coletar dados define o padrão ético de todo o sistema. Praticar a coleta mínima de dados, ou seja, pegar só o necessário, é o primeiro grande ato de responsabilidade de um dev. Outro fantasma que aparece logo no começo da carreira é o copyright.
Basicamente, é o que protege a propriedade das ideias no mundo digital. Parece um assunto chato, de advogado, mas ignorar isso pode trazer consequências pesadas. Consequências legais e financeiras que podem quebrar não só uma pessoa, mas uma empresa inteira. Se liga nesse exemplo que é um caso clássico de mercado. Primeiro passo: um desenvolvedor júnior, na pressa, talvez sem saber, use uma biblioteca de código que tem uma licença bem restritiva. Passo 2, o produto faz sucesso, vende para milhares de clientes. Passo 3, alguém descobre a violação da licença. E o resultado, no passo 4, um processo e perdas milionárias para a empresa. Tudo por causa de uma má decisão, uma única linha de código, lá no comecinho. E então, como é que a gente amarra tudo isso? A gente está construindo o futuro agora. Para quem está no primeiro período, a jornada de aprendizado e, mais importante, de responsabilidade, está só no começo. E aqui está a mensagem principal, o conselho de mentor. Ser um profissional com autonomia técnica não é só saber programar em várias linguagens. É muito mais. É entender o impacto daquilo que se cria e, principalmente, assumir a responsabilidade por esse impacto. É isso que o mercado de verdade valoriza. E essa responsabilidade toda exige estudo, sempre, não para nunca. Para quem quer se aprofundar de verdade, essas duas obras aqui são um ponto de partida excelente. Algoritmos, Teoria e Prática e Fundamentos da Ciência da Computação. São livros que todo profissional sério da área deveria ter por perto. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. Pensa comigo. Se um algoritmo que você escreveu acabasse causando um dano social, mesmo sem querer, de quem seria a responsabilidade final? De quem programou? Da empresa que vendeu a solução? Ou da pessoa que usou? Não tem resposta fácil para isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Vamos continuar essa conversa.